Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor, e esse é o canal Noslen Benatti Santos, o Direito de Todos. Nós estamos nessa série de mensagens, relacionadas ao crime, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre culpabilidade, que é, para a teoria bipartida, pressuposto de aplicação de pena, e para a teoria tripartida é um dos elementos do crime. Claro que nós não estamos nos aprofundando nesses elementos, no fato típico, na antijuridicidade e agora na culpabilidade, porque nós faremos isso depois que nós fizermos a análise das teorias penais. Hoje nós falaremos um pouco então da culpabilidade. Nós já aprendemos o seguinte, que fato típico é aquilo que está escrito na lei. Para que haja crime, é necessário que um ato praticado por uma pessoa se encaixe, haja subsunção da prática do ato com a norma escrita anteriormente. Ou seja, então, para que haja um crime, é necessário o fato típico, algo escrito na lei, e a ação da pessoa se encaixe perfeitamente com aquilo que está escrito na lei. Para que exista crime também, é necessário que esse ato que se subsumiu à lei, ela seja contrária à lei. E nós aprendemos que, em certas circunstâncias, mesmo que haja um encaixe do ato à norma, não vai haver ilicitude. Por quê? Porque a pessoa vai estar agindo conforme a lei, em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E hoje, a culpabilidade, que é o terceiro elemento para a teoria tripartida, ela aponta o seguinte, nós estudaremos a culpabilidade. O que seria a culpabilidade? A culpabilidade seria a atribuição de responsabilidade ao autor do fato. Ele é responsável por pelo aquilo que ele fez? Então, existe um tipo penal e a subsunção do ato à norma. Existe, de repente, uma ilicitude. Às vezes a pessoa agiu contrário à lei e o ato dela realmente foi contrário e ela não estava debaixo de uma das excludentes de ilicitude, ou seja, não estava debaixo de legítima defesa, não estava debaixo de estado de necessidade ou do exercício regular do direito ou do estrito cumprimento do dever legal. Não tem nada disso. Tudo está indicando que houve crime. De acordo com a teoria bipartida, já existe crime. Só que, de acordo com a teoria tripartida, para existir o crime, é necessário saber se existe responsabilidade. Se a pessoa... E nós observaremos a questão da atribuição de responsabilidade. O que é se atribui responsabilidade? É quando o Estado... Eu vou falar de uma maneira bem coloquial, bem informal. É quando o Estado aponta para o agente e fala assim, você é culpado. É mais ou menos isso. Atribui responsabilidade seria isso. O que significa isso? Existem algumas circunstâncias que, mesmo que haja subsunção do fato à norma, mesmo que não exista uma excludente de ilicitude, pode haver, então, ou uma isenção, uma não atribuição de pena, ou não existe um crime por falta de culpabilidade? Sim. O que seria essa culpabilidade, então? Quais são os exemplos de culpabilidade? É claro que nós não vamos nos aprofundar por hora. De maneira objetiva, uma das questões que a gente aponta que não existe a culpabilidade é quando o indivíduo é menor. Objetivamente, mesmo que ele tenha cometido o ato, houve uma subsunção do fato à norma, ele tenha praticado isso sem nenhuma das excludentes de ilicitude, quando a pessoa é menor de idade, não existe culpabilidade. Isso é algo de forma dada pela lei, de acordo com a regra, de forma objetiva. Não interessa. Existe uma maneira subjetiva também. Por exemplo, vamos lá, no caso de embriaguez total proveniente de caso fortuito ou força maior. Ok? Então a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A pessoa que está numa festa, está tomando um refrigerante, só que alguém vai, sem que essa pessoa perceba, coloca uma droga, um comprimido de droga dentro desse refrigerante, que não tem sabor, essa pessoa ingere e fica completamente alterado os seus sentidos.
e ela é direcionada a cometer crimes. A ela pode ser aplicada a atribuição de responsabilidade? Não dá, né? Não tem condições. Quando existe coação moral, por exemplo, vamos dar um exemplo, o gerente de um banco que tem sua família sequestrada, e aí os bandidos falam assim, ou você vai lá e pega todo o dinheiro do banco e nos traz, ou a gente mata a sua família. E essa pessoa vai lá e furta todo o dinheiro do banco, ou seja, o ato do gerente encaixou com a regra do artigo 155? Encaixou. O ato dele foi porque ele quis? Foi porque ele quis. Ele foi lá e pegou porque ele quis. No entanto, ele tinha como emocionalmente falar, não vou fazer isso, arriscando a vida da família? É que se fala, existe uma coação moral irresistível. E existe também a questão da coação física irresistível. Alguém que coloca a arma na mão, a título de exemplo, alguém coloca a arma na mão de uma pessoa, faz ela segurar e com toda a força pressiona o dedo dela no gatilho. Então, dá para se falar em culpabilidade para essa pessoa? Não tem como, né? Houve a situação se deu não por sua própria vontade. Então, olha só, nós estamos estudando então os elementos do crime. Sabemos o seguinte, que para que exista crime é necessário ter fato típico, ou seja, uma lei anterior que define a subsunção do ato da pessoa à norma, ou seja, o ato que a pessoa comete deve se encaixar com o fato típico. Deve haver ilicitude, ou seja, para que haja crime, esse ato tem que ser contrário à lei e tem que haver atribuição de responsabilidade para essa pessoa. Beleza? Então, nós estamos... Esses vídeos, se eu não estiver enganado, os 4 ou 5 primeiros vídeos, é só uma introdução àquilo que nós vamos falar no decorrer dos vídeos dessa série de mensagens relacionadas ao crime. Beleza? Se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, indique, para que o pessoal possa seguir o canal, ok? E nos veremos no próximo vídeo. Deixa eu só falar uma coisa com a questão de ética profissional. Quando eu falo me indique, indique o canal, ok? Indique o canal, deixando bem claro. Beleza? Abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.